Boa noite, irmãos. Estamos aqui para fazer a abertura de mais uma programação da igreja nesse mês de maio. E espero que todos estejam bem. Eu sei que cada dia tem sido um desafio, mas famílias edificadas sobre a rocha prevalece diante das dificuldades, porque essa rocha é Jesus. Eu tenho esse tema desse mês: famílias edificadas sobre a rocha. E eu gostaria de fazer referência à divisa desse mês, que está lá em Isaías, capítulo 26, versículo 4, que diz assim: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Eu vou ler novamente. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Participe dessa programação conosco e espero que você também possa enviar um vídeo com canções para que possamos colocar também na programação da nossa igreja. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por este dia. Quarta-feira é um dia de louvor, de adoração, e eu peço a você e de oração, que esteja intercedendo nesse instante. Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado, meu Pai, obrigado pela alegria que nós temos de sermos chamados teus filhos, obrigado pela salvação em Jesus, obrigado porque neste dia a tua igreja, embora cada um nas suas casas, distante, cada família, mas em cada lar constitui um lugar de adoração, um lugar de oração. Senhor, nesse instante que nós estamos orando, nós também, Pai, queremos colocar aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão no leito da enfermidade, que estão passando por necessidades diversas, e pedimos a tua intervenção, que o Senhor esteja operando grandiosamente na vida dessas pessoas. Senhor, nós oramos pela nossa pátria e que nesse momento, Deus, de culto, de louvor, o Senhor esteja recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. E assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sobre Jesus Cristo vou construir o meu lar bem firme para resistir grandes tempestades onde chegar e o laditoso querem derrubar. Em Jesus Cristo meu lar está firme e seguro, ele ficará. Quando o temporal sobre o lar cair, com o seu auxílio há de resistir.
filho há de resistir. A palavra do Senhor lá em Marcos, no capítulo 3, versículo 23, melhor, 25 e 26, diz o seguinte, irmãos. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não subsistirá. Se uma família, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Esse é o tema da nossa noite. Família edificada sobre a rocha é uma família unida. A palavra do Senhor nos chama a atenção nessa noite para pensarmos a respeito de como estamos, enquanto família, dentro da perspectiva bíblica sobre união. A palavra traz um exemplo quando Jesus fala sobre a casa sobre a rocha de um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Foi um homem sábio. Então tudo começa com a liderança. Então a liderança do lar, a liderança da família, já começa com a união entre um homem e uma mulher. Isso é bíblico. O casamento, a família começa entre um homem e uma mulher. E quando Jesus fala a respeito disso, diz o seguinte, de tornar-se uma só carne. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 8, quando Jesus falava sobre divórcio, respondendo aos judeus sobre a questão que a lei falava, que Moisés tinha dito a respeito do divórcio, sobre a dureza dos corações, enfim, ele diz o seguinte: tornam-se uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Então, a unidade. Agora, a partir desse princípio de unidade, a Bíblia traz diversos exemplos sobre viver unidos. E essa passagem bíblica, quando Jesus fala sobre o reino, sobre uma casa dividida, irmãos, uma família é uma célula, e a célula pode receber como qualquer tempestade. A família como uma célula pode receber muitas tempestades vindo externamente, mas quando os problemas acontecem de dentro, então quando entre os elementos desta célula começam a ameaçar, aí realmente a família está completamente ameaçada na sua subsistência. Então a palavra que nós estamos trazendo nessa noite é uma palavra de desafio, de encorajamento. Nós estamos mais dentro das nossas casas, estamos com mais convivência, porque não estamos indo para a escola, não estamos indo para a faculdade, não estamos saindo nas ruas, estamos ficando mais em casa. Então isso está exigindo de nós mais união, mais paciência, mais tolerância, mais sabedoria para lidar com as dificuldades do cotidiano, mais ceder o nosso direito. Como é difícil a gente ceder o nosso direito, ceder a nossa vontade, isso para vivermos melhor unidos. Então, eu quero convidar você, líder familiar, líder da casa, o pai, a mãe, a pensar mais sobre isso, né? Os filhos a pensar a respeito dessa necessidade de estarmos unidos. E assim, quando nós refletimos sobre união, sobre o fator unidade, já começamos a perceber que não é mais o meu espaço, o meu dinheiro, não é mais a minha vontade, mas a nossa vontade, o nosso projeto, não mais o meu dinheiro, mas o nosso dinheiro, e já não é o meu espaço, mas é o nosso espaço. Então eu fico sempre observando que em várias situações a gente tem que ceder, a gente tem que abrir mão. Em hora nós somos contemplados porque alguém cedeu, ora nós tomamos a iniciativa de ceder. Então há um perigo quando nós não entendemos a importância da unidade, quando nós queremos que a nossa vontade venha prevalecer, quando nós queremos que os nossos desejos estejam sempre em evidência. Isso pode ser para os pais,
e para os filhos. Então, a família que vai perseverar diante dessa situação que nós estamos vivendo será uma família unida. Então, queridos, a palavra também traz lá em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo de 9 a 12, fala como é vantajoso, como é importante sermos unidos, sermos dois do que um. Então, a individualidade na família, em muitos aspectos, ameaça a saúde, a felicidade da família. Então, lá em Eclesiastes, diz que é melhor dois do que um. É melhor dois, por quê? Vejam as vantagens. Porque terá mais resultado no trabalho. Então, quando caírem, um levanta o outro. É melhor dois, porque quando vier uma ameaça, quando alguém quiser prevalecer, os dois juntos estarão firmes para resistir. Então, como podemos ver assim, na palavra de Deus tantos exemplos da importância da unidade? E quando em Eclesiastes a palavra de Deus diz isto, amados, é melhor ser dois do que um, ter mais resultado no trabalho, projeto. Quando nós decidimos juntos, quando a família se reúne para decidir todos juntos determinados projetos, o resultado, seja o resultado bom, seja o resultado também que foi uma tragédia. Então, quando aquilo que é bom celebra, todo mundo vibra, porque não foi eu, não foi você, fomos nós que decidimos juntos. Mas também quando há uma dificuldade, uma consequência, então juntos nós iremos assumir as consequências. Assim também eu quero chamar a atenção porque em Eclesiastes também diz, né, nesse meu texto que eu falei, quando se caírem, não diz assim quando um cair, diz se caírem. Então se caírem é porque dentro daquilo que a Bíblia ensina, eles estarem juntos nas decisões. Então se caírem, se tiver um levanta o outro. E eu percebo, amados, que quando eu escuto os casais, quando eu converso com famílias, e mesmo quando existe um problema, que os dois agora assumem as consequências, agora um diz assim, um se coloca mais firme, mais encorajado, às vezes, do que o outro, diz, não, nós vamos sair dessa, nós vamos vencer. Deus vai nos dar a vitória. Deus vai nos conceder os resultados para que venhamos a superar essa dificuldade que estamos passando. Então, é aí que cumpre-se de fato aquilo que a Bíblia diz, quando caírem, um levanta o outro. Encorajamento que nós temos dentro de uma família unida. E se aquentarão quando nas noites frias se aquentarão. Mas isso vai muito mais além de simplesmente estarem deitados e se aquentando. Vai muito mais além do cobertor. Quando um está triste, o outro chega com cobertor emocional. Quando um está desanimado, o outro chega para trazer um ânimo. Então isso vai muito mais além de que simplesmente uma temperatura aquecida do corpo. Né? Então, quando enfrentamos as enfermidades, quando estamos enfrentando o medo, a angústia, quando a insegurança chega, bate a porta, então um levanta o outro. Os dois juntos levam, caindo, passando pela mesma situação. Porque até na parábola que Jesus conta, diz que uma tempestade cai. Então invade atinge aquela casa. Mas a casa que estiver sobre a rocha, a casa que estiver dentro da unidade, compreendendo, vivendo a palavra de Deus, colocando em prática aquilo que a palavra de Deus ensina, essa casa prevalecerá diante das ameaças, diante das dificuldades que a vida nos impõe. E aí, maridos, querem viver uma vida de união? Mulheres,
querem aprender mais, esposas, como investir naquilo que a Bíblia fala sobre união, para que a família cresça na união, é observar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz: maridos, amai as vossas mulheres. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. É só ler o que a Bíblia diz, escrevendo aos Efésios, Paulo falando aos Efésios, né, a respeito de como devemos nos comportar enquanto família cristã. E eu quero também fazer uma referência ao que Pedro diz. Irmãos, quando nós não estamos vivendo em união, usando de discernimento, sabedoria, a nossa oração sai muito prejudicada. Deixamos de ter um canal com os céus, porque as nossas orações são interrompidas, diz a palavra de Deus, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7. Então, diz assim: de igual modo, marido, convivei com as vossas mulheres com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher uma parte mais frágil. Epa, calma aí, a mulher diz: eu sou a parte mais frágil? Então, a Bíblia está dizendo, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia é que está falando. Então, quando reconhecemos que o outro necessita de amparo, de zelo, de proteção, quando nós entendemos que a mulher emocionalmente pode ser mais sensível, quando nós consideramos isso nas nossas palavras, na forma de nos comportar diante dos problemas, de expor a situação. Quando, marido, entendemos isso, nós estamos agindo com discernimento. Diante da dor, a mulher pode ser até mais forte, suporta muito mais do que nós homens. Qualquer dor de cabeça, nós perdemos o humor, deixamos de fazer determinadas coisas, mas as mulheres já percebem que mesmo com dor de cabeça, muitas conseguem sorrir, conseguem dar aquele sorriso lindo, apesar de estarem com dor de cabeça. Se eu tiver com dor de cabeça, meus irmãos, olha, eu não consigo, não tem como sorrir. Não quero nem abrir os olhos. Procuro um local mais escuro, um local com menos luz. E assim, amados, a mulher, diante da dor, pode ser muito mais forte que nós, mas emocionalmente pode ser muito mais frágil que nós. É importante lembrar disso. Então, concluindo, o que devo fazer para fortalecer a união da família? O que devo fazer para fortalecer os relacionamentos? Reconheça onde existem os problemas. Reconheça, queridos, a forma que a Bíblia nos orienta. A palavra de Deus nos orienta sobre o perdão. A palavra de Deus nos orienta sobre a renúncia, o renunciar do nosso eu. A nossa vida como discípulo, e o fato de estar nos renunciando a cada dia, o impulso da nossa natureza pecaminosa, isso contribui para o bem da nossa família. Quando nós renunciamos viver na individualidade, mas nos importamos investindo para viver na unidade, então fortalecemos a família. Como nós podemos, amados, seguir conforme a palavra de Deus diz. É observar a palavra e ser um praticante da palavra. É isso que nos faz perseverar e ver e colher os frutos de uma família unida. Então, espero ver isso acontecendo dia após dia na minha família. Graças a Deus, eu louvo ao Senhor porque convivi com meus pais dentro desse fator de unidade,
de comprometimento, de união, e também tenho buscado viver isso, né? Lógico que toda família enfrenta dificuldades, problemas, mas cada vez que nós passamos por algumas dificuldades e voltamos melhor do que antes, voltamos mais compreensivos, mais tolerantes, porque, irmãos, pior é nós vivermos como se fôssemos opositores, concorrentes um do outro no lar. Então, o seu esposo, a sua esposa não é o seu concorrente, não é o seu inimigo, não é o seu opositor. Filhos, o seu pai, os seus pais não são opositores, são aqueles que cuidam, que zelam. Então, quando existe a união, ao cuidado, a essência do amor sendo manifesta em vários aspectos do relacionamento. Eu faço votos, queridos, que cada lar cresça dentro daquilo que a palavra de Deus diz e possa deixar de lado a ideia de estar vivendo dividido no lar. A palavra de Deus diz, conforme nós começamos aqui, que se um reino está dividido, ele não vai subsistir. Se uma família está dividida, ela não vai subsistir. Então, que as nossas famílias possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém?